buscai primeiro o reino de Deus. É conhecido mais aquele que anda pela casa. Tem um filho quando menininho fazia isso, né? Do êxtase. Os santos às vezes entravam em êxtase, né? São espíritos evoluídos, que ele fica como se tivesse um plano espiritual muito acima, como se ele não estivesse aqui. Você pode enfiar uma agulha no corpo, você não sente dor. Ele está muito longe dali. Igual quando a gente se concentra numa coisa e você não percebe algo, barulho, alguma coisa assim. Por exemplo, a minha mulher implantou um dente hoje e veio dormindo, com sono, quase que eu não queria. E ela preocupada com o meu lanche. Na hora de tomar banho para vir para cá, eu lembrei que não tinha lanchado. Quer dizer, estava concentrado em dar assistência para ela, em a preocupação de vir para cá. O lanche espera, para que essa pressa? Né? A gente come demais. Fala dos sonhos, fala das visões, das aparições. Abre um novo campo, a fisiologia e a patologia. As próprias enfermidades, na medida em que a doutrina espírita for conhecida, vão ter um encaminhamento melhor. Já tem muitos médicos hoje que mandam a pessoa ir fazer uma consulta, um tratamento do centro espírita. Tem muitos médicos espíritas que sabem disso e mandam. Sabem que o problema deles é tomar um remédio, de vir tomar um passo, fazer um tratamento, aprender a fazer oração no lar, né? Prova as relações existentes entre os mundos corporal e espiritual. Mostra no mundo espiritual uma das forças ativas da natureza. Um poder inteligente dá a razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais e que alimentaram a maioria das ideias supersticiosas. Participa comigo às quartas-feiras na casa de Eurípides, uma senhora que o irmão estava enfermo, desencarnou agora dia 12, noutra cidade, lá para as Minas Gerais. E ela foi para lá um pouco antes do irmão desencarnar. E a viúva, a doutora viúva, contou para ela, antes da desencarnação do irmão, que tinha percebido ele sentado ao lado dela na cama. Ele estava no hospital, na UTI, né? Ele veio e disse para ela: estou partindo. Ela olhou para ele e ele desapareceu. Ela olhou e viu o próprio corpo na cama. Ou seja, ela percebeu o desdobramento. O espírito se afastou do corpo durante o sono e teve esse contato com o marido, dando notícia que estava partindo. Católica, ela não sabe dessas coisas. A nossa amiga que procurou dar explicações para ela agora. Então, são coisas que parecem sobrenaturais, não são. Todas as vezes que nós dormimos, o espírito se afasta do corpo. Né? Eventualmente a gente tem contato com espíritos desencarnados, com pessoas encarnadas. Né? A doutrina espírita revela o fato das obsessões, a perseguição de espíritos que querem nosso mal, que nós prejudicamos outras vidas. E mostra que é possível corrigir, harmonizar essas criaturas que estão inimizadas. Eu frequento o Batuíra e a casa de Eurípides, que são os pais psiquiatras, espíritas, porque eu tive um irmão internado lá, nos dois locais, ao longo de 12 anos, de 80 a 92. Ele é psicótico, continua internado, mas não tem mais problema espiritual. Né? Então a doutrina espírita mostra como curar as obsessões, colocando em prática os ensinos de Jesus, fazendo bem para esse espírito, que hoje parece que ele é que está com o problema, mas nós é que prejudicamos e fizemos ele desequilibrar. Né? Às vezes aquela criatura encarna na nossa família, o problema desaparece. Dá-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece, os modos da ação da prece. Muita gente fala: eu oro e Deus não me escuta, porque a gente tem resposta muito rápida. Observem que na prece há um compromisso. O Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Lá fala assim: perdoa, Pai, as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Assim como. Ou seja, do mesmo jeito que eu perdoo. E a gente não costuma perdoar. Depois você quer perdão. Então a resposta à prece vem quando a gente se transforma. Então, ir a Jesus não vai vir declarar: eu agora sou cristão. E começar a aliar as receitas dele. Se tinha alguém que te agredia, você passa a perdoar, passa a não revidar, aí você está se cristianizando. Né?
Então, a prece, ela vai ter resposta dessa forma. Revela a influência recíproca dos espíritos para os encarnados e do desencarnado para do encarnado para o desencarnado. Falece alguém da família, você fica tal. Deus tem uma razão para ter levado aquela criatura. A gente tem que aceitar. A gente não fala no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Às vezes não coincide com a nossa. Então a gente tem que exercitar a aceitação quando a solução é complicada, é impossível. Né? Dar a conhecer a magnetização espiritual, o efeito do passe. Né? Às vezes a gente vem angustiado, recebe o passe, volta leve, tranquilo. Por quê? Aquele espírito que estava nos acompanhando foi amparado, foi desligado de nós. Às vezes nem é um obsessor, é alguém que encontrou você pela rua, gostou da sua conversa, teve afinidade, te acompanha. Você vem à casa espírita, ele é amparado e você fica tranquilo. Aí você sempre fala assim, opa, eu gosto de ir lá porque eu vim cada vez melhor. Recebe as energias boas. Mas não basta passar o seu tratamento e receber o passe. É preciso estudar, é preciso aviar as receitas de Jesus onde a gente estiver. No lar, no trabalho, na rua. A gente tem que aprender a ser cristão em todas as partes. E a doutrina espírita nos ensina isso. Como iniciar o estudo da doutrina espírita? O próprio Allan Kardec, que é o chamado codificador, ele codificou as instruções dos espíritos. Ele recomenda, no livro que é o Espiritismo, na página 149, que primeiro deve ler o que é o Espiritismo. Prosseguir com o livro dos médicos, o livro dos espíritos. Ele fala que o livro dos espíritos é o livro da minha vida. Depois o livro dos médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênesis. O livro dos espíritos é dividido em 5 partes. A primeira parte fala das causas primárias. Kardec desenvolve essas ideias no livro A Gênesis. A segunda parte fala do mundo espiritual, da influência dos espíritos, né? A nossa vida. Kardec desenvolve o livro dos médicos. A terceira parte fala das leis morais. Kardec desenvolve essas ideias no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, que fala das penas e consolações da vida futura, no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Ou seja, é uma obra amarradinha. Então, para a gente compreender a doutrina, precisa primeiro estudar essas obras, né? Até para facilitar o entendimento de outras palavras, de outras frases e outros livros. Né? O Espiritismo tem como missão revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que tanto aquelas outras da ciência são leis da natureza. Ou seja, a finalidade da doutrina espírita é desenvolver a mensagem de Jesus, tornando ela fácil de entender. Para a gente encerrar, vocês acharam que eu não ia encerrar, né? O Milton Nascimento lançou um DVD agora, comemorando 50 anos de profissão, carreira, né? Chama Uma Travessia. E os 70 de idade, um bom sossegado de idade. Ele é aquele jeito sossegado, assim, fala mansa, tranquilo, né? Então, o entrevistador fala que, surpreendentemente, com aquele jeitão contemplativo, ele é uma criatura alegre. Ele disse que foi a um terreiro e um pai de santo falou para ele: você não pode ser assim triste, você tem uma missão, alegrar as pessoas e ter um terreiro. Ele achou graça por dentro, né? Certo assim, respeitando o outro, ele viu por dentro. Além de achar um pouco provável que ele vai ter um terreiro dele, né? Algum dia. Só que não passou muitos dias, ele foi cantar um maracanãzinho cheio de gente e a ficha caiu. O terreiro era o palco, o contato com as pessoas, levar alegria às pessoas. É uma linguagem simbólica, mas serve para nós. Todos nós temos um universo à nossa volta, vamos dizer, o nosso terreiro, né? Nosso ambiente de convivência, com familiares, com amigos, com desconhecidos. Então a gente tem que levar alegria nesse ambiente que a gente frequenta. Muito obrigado, muita paz. Buscai primeiro